coração e coração unidos procuram o descanso no coração de Deus. Que as vossas chamas de amor se acendam em direção ao Salvador. Ele a cabeça, nós os seus membros. Ele a luz e nós o brilho. Ele o mestre, nós os irmãos. Ele é nosso, nós somos dele. Vinde, ó vinde, filhos da graça, e renovai a vossa aliança. Jurem ao nosso vencedor o amor e a fidelidade do fundo do coração. E se a vossa corrente de amor faltar firmeza e força, supliquem até que Jesus a fortaleça novamente. Querido amigo, une o teu rebanho consagrado a ti, que possam ser tão sinceros como a nossa última vontade e testamento. Sim, une-nos na verdade da qual tu mesmo és a essência. Tudo o que é de fato iluminado por tua clareza. Amor, tu ordenaste que devemos praticar o amor. Enche de vida os espíritos mortos e preguiçosos. Acendei as chamas do amor, para que cada um possa ver. Nós, a partir de uma só união, também representamos. Sejamos como só um homem. Sejamos unidos como tu foste com o Pai. Até que aqui, nesta terra, não haja mais nenhum membro separado. E só do teu arder possamos tirar a nossa luz e o brilho teu, para que o mundo reconheça que nós somos os teus discípulos. Jesus, com mão poderosa, conduz a sua congregação de volta à sua terra, lá para o lugar de pureza tão claro, saindo da confusão em que se encontrava. Glória a Deus! Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvado seja Javé com som celestial, alegremente em Sião com canto claro. Jesus prepara agora para a guerra santa todos os redimidos e os leva para a vitória. Ouçam o canto alegre e vitorioso. Vejam a multidão que vai a Sião. Glória a Deus! Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvado seja Javé com som celestial, alegremente em Sião, com canto claro. Jesus edificou uma só congregação, perfeita, irrepreensível, santa e pura.
mas pelo poder destruidor do inimigo, ela caminhou na escuridão e noite de trevas. Glória a Deus! Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvado seja Javé com som celestial, alegremente em Sião com canto claro. Jesus agora, no fim dos tempos, reúne todos os seus que Satanás espalhou. Alegremente eles regressam a Sião, onde a felicidade eterna os espera. Glória a Deus! Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvado seja Javé com som celestial, alegremente em Sião com canto claro. Glória a Deus! Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvado seja Javé com som celestial, alegremente em Sião com canto claro. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje com o irmão Frank de Zurique, nós saudamos todos os irmãos na fé mundialmente no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor seja o louvor e a gratidão, que ainda podemos viver no tempo da graça. Ainda nós temos o livre acesso ao trono da graça. Em um momento, tudo pode mudar. Assim que o trono da graça se torne então o trono do juízo, as pessoas também, de repente, podem ser tiradas da vida. Assim, Dieter Jochen, em fevereiro, ele partiu. Um amado irmão, um fiel lutador de Cristo, não está mais, está faltando nas nossas fileiras. Ele estava pronto para se encontrar com o Senhor e agora pode ver o que ele creu. Oh, quão gratos podemos ser que podemos crer a santa palavra de Deus de coração e podemos pertencer àqueles que esperam pelo Senhor. O fiel Senhor nos chamou para fora, nos separou e com a sua ajuda nós agora podemos vivenciar a preparação e o aperfeiçoamento. Que o dia de hoje possa servir para que nós estejamos debaixo do eco da sua palavra e cheguemos à sua bênção e pela sua graça caminhemos adiante, cheguemos ao pleno amadurecimento. Nós queremos hoje, na fé, somente olhar para Jesus e pela consumada redenção, para que nós sejamos totalmente novamente vivificados, fortificados e abençoados. Nós desejamos ver o braço de Deus revelado, porque Ele ainda é o mesmo. A graça de Deus e sua paz, que é maior do que toda compreensão humana, possa hoje, de forma especial, estar com todos nós. Antes da oração, desejo ler uma palavra de Tiago 5. Tiago 5, eu leio os versículos 7 a 20. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador
espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram pacientemente. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da congregação e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus eleitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Até aqui, essa preciosa e santa palavra. Nesta preciosa palavra, nós temos um verdadeiro fundamento para a verdade da cura. Deus cura de forma dupla. No versículo 15 está escrito: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor é tão fiel. Ele fez tudo por nós, o que ele podia fazer. Jesus é vencedor. Nós queremos orar. Senhor, nosso Deus, da profundeza dos nossos corações, nós te agradecemos
pelo teu dia especial da graça, por mais um dia da salvação, da preparação para a tua gloriosa vinda. Senhor, tu em todos esses anos fizesses, especialmente nesse lugar, grandes coisas, e nós sentimos que tu tens muito mais ainda preparado para nós. Ó Deus, o teu retorno está próximo. Ajuda-nos para firmarmos os nossos corações. Concede-nos o poder da fé e coragem na fé para ficarmos firmes e perseverarmos com paciência. Que o Espírito de Deus possa vir sobre todos nós. Hoje desejamos colocar tudo debaixo do sangue do Cordeiro, para que todas as potestades do inimigo tenham que fugir. Nós queremos te honrar através da fé e pela obediência. Senhor, tu conheces nossas preocupações e aflições e dificuldades. Tu conheces os nossos desejos do coração, e nós te agradecemos que as nossas orações e o nosso grito de aflição encontram o teu ouvir. Conceda graça para o falar e conceda graça para o ouvir, e fortifique o portador da palavra, o teu servo fiel, nosso amado irmão Frank. Abençoa-nos juntamente da riqueza da tua graça, acima de pedidos e da compreensão, que hoje possa surgir fé bíblica que confirma a palavra de forma poderosa. A ti, ao único verdadeiro Deus, cabe toda a honra, todo louvor, toda gratidão e adoração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, também eu desejo de todo o coração, a partir de Zurique, desejo vos saudar a todos de coração e desejar as ricas bênçãos de Deus. Todos vocês que escreveram e-mails e passaram saudações, também sejam igualmente abençoados. A transmissão de hoje está dedicada a um tema especial, qual seja a abertura dos 7 selos. Mas, primeiramente, nós somos gratos pela palavra de introdução que o irmão Baumgartner leu. É simplesmente assim que as passagens bíblicas que falam do retorno de Jesus Cristo, elas são as mais importantes, que agora devem ser lidas e levadas ao coração. Nós olhamos também dentro do mundo e nós percebemos tudo o que está acontecendo, e especialmente na Ucrânia e na Rússia. Que dor! Que dor! Milhares e mais milhares de famílias são arrancadas. Quantos mortos? Para quê? Para quê? Mas o que devemos dizer para isso? Está escrito que no fim do tempo viriam guerras, terremotos, fomes, tempos caros. E tudo isso acontece verdadeiramente diante dos nossos olhos, especialmente também a mudança climática. Mas não somente a mudança climática, a mudança da humanidade. Quer se fazer de mulheres homens e de homens
fazer mulheres. Agora não se deve mais falar prezadas senhoras e senhores. Agora somente deve ser dito prezados todos. Assim agora deve ser dito atualmente. Não mais homens e mulheres devem ser mencionados, mas prezados todos. Não se sabe mais o que podemos dizer sobre tudo isso, ou deve-se dizer, mas a Escritura é cumprida diante dos nossos olhos. Mas a nossa atenção vai principalmente para aquilo que se refere à congregação, às promessas que o Senhor nos concedeu. Tudo mais nós percebemos e podemos confirmar e dizer: hoje, essa Escritura, hoje, tudo se cumpriu o que o Senhor predisse. E nós somos muito, muito gratos por nós podermos viver nesse tempo. É de fato o fim do tempo do fim. O último período antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós voltaremos brevemente a 2 versículos da palavra de introdução que foi lida, para passar a seriedade diante dos nossos olhos do que de fato se trata agora. Vamos ler de Tiago 5, ainda os 2 versículos, por favor. Nós lemos de Tiago 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já o retorno do Senhor está próximo. Graças seja ao Senhor, que Ele nos chama a atenção para que nós fiquemos firmes, que nós perseveremos, que nós fiquemos fiéis, porque quem perseverar até o fim, este será coroado. Nos 2000 anos que passaram, todos os crentes esperaram pelo retorno do Senhor e todos contaram com isso, que o Senhor retornaria. Mas Deus tem um plano de tempo e de acordo com isto, tudo decorre. Nós todos sabemos, no Antigo Testamento, tivemos de Adão até Cristo 4.000 anos. E agora nós temos 2.000 anos do Novo Testamento. E somente resta o 7º milênio. E então o tempo acabará e
entrará a eternidade. E nós somos simplesmente tão gratos que o fiel Deus, antes do último milênio, antes do dia do Senhor, enviou seu servo e profeta para que a última mensagem, e esta é a mensagem original da palavra de Deus, assim como foi a primeira mensagem, assim tem que ser a última. E assim como no começo as doutrinas bíblicas foram proclamadas, agora, no fim, elas têm que ser anunciadas 100% como no começo. Seja no que se refere à queda no pecado, sejam os temas bíblicos, especialmente sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a primeira ressurreição, sobre a segunda ressurreição. Todas essas verdades bíblicas têm que ser anunciadas no original. E para isso, Deus pôde usar o irmão Branham para nos proclamar a palavra novamente no original, pois assim está escrito em Mateus 17. Ele trará tudo de volta ao estado correto. Assim como Elias pegou as 12 pedras e construiu o altar do Senhor, e o povo de Deus teve que tomar a decisão a quem serviriam. Assim também é que aconteceu no nosso tempo. Os ensinamentos dos 12 apóstolos, com o qual a congregação neotestamentária está coroada e foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sem interpretação, sem explicação, simplesmente crer assim como a Escritura diz. Então, amados irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez. Tem que ser enfatizado. Perseverais firmemente até o retorno do Senhor. E vocês perceberam? Nos 2 versículos está a palavra retorno. É simplesmente tão importante, porque nós agora estamos diretamente antes do retorno de Jesus Cristo. Então, nós temos que clamar uns aos outros: sejam pacientes, perseverai, confiai no Senhor. Não fiquem impacientes, mas digam ao Senhor: eu desejo estar pronto para a tua vinda. Eu creio que tu retornarás. No nosso tempo retornarás. E eu desejo pertencer àqueles que estarão preparados quando tu retornares. Mas, mais uma vez, seja enfatizado: perseverais com firmeza, assim como os profetas perseveraram, assim como Jó perseverou, até que Deus cumpriu tudo aquilo que havia prometido a ele. Ele pôde dizer,
quando estava sentado sobre um monte de cinzas, eu sei que o meu Redentor vive. Sobre ele veio a mais dura provação. Toda a sua família foi abatida. Uma notícia ruim seguiu a outra. E mesmo assim, ele permaneceu fiel. Se nós hoje olharmos nas casas e famílias dos crentes, em todos os lugares há aflições. Mas estejam certos disso. Digam, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu pertenço à congregação noiva. Vocês todos sabem, e nós hoje tocaremos essas duas coisas brevemente. No dia 11 de junho de 1933 e então março de 1963, o Senhor, de fato, concedeu graça. E se pensamos sobre isso, que 90 anos terão se passado em junho, quando o Senhor comissionou o irmão Branham para trazer a mensagem que deveria ser precursora da segunda vinda de Cristo, e também foi precursora. E então, se pensamos como a ele, no dia 28 de fevereiro de 1963, foi dito, a partir da nuvem sobrenatural, lhe foi dito, retorne para Jeffersonville, porque chegou o tempo de abrir os 7 selos. Mas vamos ler ainda os versículos, por favor. Nós lemos de Zacarias 10, versículo 1. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva temporã e serôdia. Pedi ao Senhor, irmãos e irmãs, nós não podemos somente falar das primeiras e últimas chuvas ou pregar sobre isso. Nós temos que pedir pessoalmente que esta chuva, essas primeiras e últimas chuvas, não somente caiam, mas caiam sobre nós para que nós sejamos fertilizados. É o caminho totalmente natural, normal, é a comparação que foi feita. Assim como a chuva fertiliza o campo, imaginem se não tivesse caído chuva, então sequer poderia acontecer uma colheita. A chuva é necessária para frutificar a terra, para que então possa ser semeado, para fertilizar a terra. E por isso, as primeiras e últimas chuvas têm que cair. E o chão nos nossos corações tem que ser preparado para que a palavra possa cair em um chão no qual as primeiras e últimas chuvas caem sobre aquilo, a palavra para esse tempo, e então se cumpre o que o Senhor disse e prometeu. Então, não somente falar das primeiras e últimas chuvas, mas pedir por elas. Caia sobre mim. Senhor, abençoa-me com a bênção das primeiras e das últimas chuvas.
prepara-me, prepara o chão do meu coração para que a tua palavra da promessa possa cair dentro dela e trazer fruto, e que aquilo que Deus prometeu possa então se cumprir. Que o Senhor possa, em relação à palavra que o irmão Baumgartner leu para nós da carta de Tiago, que essa palavra possa nos seguir e permanecer conosco até o retorno do Senhor. Nós lemos adiante. Nós lemos de 1 João 2, versículo 28. 1 João 2, versículo 28. E justamente agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda, tendo que voltar atrás. Também esta palavra que possa cair em todos os corações. Nós aqui somos pensados hoje. Hoje, o Senhor fala conosco pessoalmente, para que nós não passemos ao largo daquilo que deve acontecer agora e já está passando, porque nós ouvimos a última mensagem e nós cremos de todo o coração. Mas, de fato, temos que estar plenamente com toda a seriedade na causa, não somente em paralelo, pensar em um culto, mas, de fato, levar os cultos em sério, nos quais a palavra de Deus é pregada, e assim, então, possamos vivenciar nossa preparação debaixo do eco da palavra, debaixo da inspiração do Espírito Santo, possamos vivenciar e que não se mostre em nenhum de nós que tenha ficado para trás. Seja dada gratidão a Deus, gratidão de coração, que a sua palavra cumprirá em nós aquilo para o qual Deus a enviou. Por favor, nós lemos de Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, precisamente esta palavra, eu posso por convicção dizer que todos que agora creem de coração que Deus enviou o irmão Branham como um profeta prometido e nos trouxe a mensagem de novo, que todos nos quais Deus pôde começar, Ele os aperfeiçoará para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E nós somos gratos, e ainda vem mais um versículo, por favor. Filipenses 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas que são excelentes ou certas, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo, seja sendo sinceros e sem falha, sem ofensa.
Irmãos e irmãs, a congregação da noiva é lavada, está lavada no sangue do Cordeiro, purificada na palavra de Deus, plenamente redimida, plenamente liberta, plenamente consagrada a Deus, sem mancha, sem ruga, santificada na palavra da verdade. E nós somos gratos a Deus que aqui todas as vezes é falado do dia de Cristo, quando Ele retornará para levar os seus para o lar, que nós de fato possamos ser encontrados na vontade de Deus, na fé, na obediência. E porque nós não sabemos quando será o momento, por isso vamos diariamente, a toda hora, estar prontos para que quando o Senhor retornar, nós estejamos prontos para irmos com Ele para a glória. Eu repito o que foi lido. Também eu estou convicto que Deus, o Senhor, Ele concluirá a obra que Ele em você, em mim, em todos nós, que cremos nas suas promessas e temos parte naquilo, o que Ele faz no presente. Ele que nos chamou, que nos agraciou, que nos concedeu revelação, que começou a sua obra em nós, Ele a completará, finalizará no dia da sua vinda. E nós, graças a Deus, vamos estar sem ofensa, apareceremos diante dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por favor. Nós lemos de Apocalipse 5, versículos 1 a 5. Apocalipse 5, versículos 1 a 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Graças seja ao Senhor. Amados irmãos e irmãs no Senhor, eu tenho no coração falar somente algumas palavras sobre isso. Nós agora estamos em março, e precisamente há 60 anos atrás, do dia 17 até o dia 24 de março de 1963, o irmão Branham, ele pregou, fundado
indicação divina sobre os 7 selos. Irmãos e irmãs, eu estive com o irmão Branham ainda um pouco antes, junto com ele. E ele me disse que ele tinha que ir para o Arizona. Lá lhe seria dado uma instrução do que deve acontecer. E vocês todos conhecem, vocês todos sabem o que aconteceu. Ele foi lá e aconteceu. Aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando a nuvem sobrenatural, que é conhecida por todos, desceu. Uma poderosa tempestade, um tormento e trovões e relâmpagos bateram, as pontas, os cumes das árvores caíram, mas então veio um suave bramido e a nuvem sobrenatural se inclinou. Todas as outras nuvens não estavam mais lá. Somente a nuvem sobrenatural debaixo do céu azul. E o irmão Branham estava lá de pé na montanha. E lá, a partir desta nuvem sobrenatural, no qual ele foi envolto, ele foi dito: retorne para Jeffersonville, porque os 7 selos serão abertos. Irmãos e irmãs, eu vivenciei todas essas coisas. Eu vi as árvores com os seus cumes quebrados. Eu vivenciei de tudo aquilo que aconteceu no ministério do irmão Branham desde 1955. E eu sou de coração grato a Deus. Mas agora vem o ponto. Este acontecimento era de tal poderoso significado. Nós lemos em Apocalipse 5, ninguém no céu e na terra foi encontrado digno de pegar o livro. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém era digno, mas o leão da tribo de Judá venceu, e o cordeiro que se deixou abater, o cordeiro, e eu sou tão grato a Deus que o termo cordeiro foi escrito 21 vezes nos capítulos do Apocalipse. Porque no Cordeiro de Deus aconteceu a nossa redenção. Como João o Batista disse, vejam, lá está o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por todos que têm parte na redenção. E nós somos as ovelhas de Deus, o rebanho da sua mão, e Ele é o bom pastor. Mas imaginem uma vez, preciosos irmãos e irmãs, 2000 anos passaram, e então vem um dia 28 de fevereiro de 1963, e então vem março de 1963, no qual o livro foi aberto, os selos foram revelados,
Irmãos e irmãs, eu sou tão grato a Deus. Eu tenho o livro original sobre os 7 selos e eu o traduzi para o alemão. Mas então eu escrevi rapidamente um livro e ordenei tudo o que o irmão Branham tinha dito sobre os 7 selos. E isto está à disposição, todos podem tê-lo. Se nós pensamos sobre isso, no nosso tempo, agora, antes do retorno de Jesus Cristo, e se pudermos mais uma vez lembrar disso, que nós temos que ter paciência e perseverar até o retorno de Cristo. 60 anos passaram. E agora nós falamos e perguntamos quanto tempo ainda vai demorar? Eu posso vos dizer precisamente, com precisão de dia, quanto tempo vai demorar. Até que o último, que pertence à congregação noiva, tenha sido adicionado e o número esteja completo. Então, o noivo virá para levar a sua noiva consigo. E esse tempo está diante da porta. Está, de fato, tão próximo que nós, com temor e tremor, mas em plena fé, nas promessas de Deus, podemos esperar o retorno do nosso Senhor. Mas aqui a pergunta: nós aceitamos a nossa preparação? Aceitamos as correções? Nós aceitamos os ensinamentos sobre a divindade biblicamente? Vocês todos sabem, toda a cristandade crê numa trindade, que Deus, desde a eternidade, é formado por 3 eternas pessoas, que o Pai é eterno, que o Filho é eterno, que o Espírito Santo é eterno. Mas essas são coisas, são doutrinas humanas da perdição. Nosso Deus é um único de eternidade a eternidade. E por isso, repetidamente é falado que somente há um único Deus. Mas este Deus único se revelou para nossa salvação como Pai no céu, no seu Filho unigênito na terra, e em nós se revelou através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus no nosso meio, Deus em nós. 3 revelações do mesmo Deus. E nós somos gratos de coração. No Antigo Testamento, nenhum profeta e nenhuma pessoa falou de um filho de Deus ou de um pai no céu. Nos 4.000 anos, é somente falado de Deus, o Senhor, isso mais ou menos 6.000 vezes. Mas Deus quis reparar a queda no pecado. Aqui, de fato, temos uma comparação. Deus, o Senhor, tinha criado Adão à sua imagem. E então tirou Eva a partir de Adão e a guiou a ele e disse: sejam frutíferos e preencham a terra. Sejam frutíferos e multiplicai-vos. Sim,
E o que aconteceu antes de Adão poder fazer o que lhe havia sido ordenado, veio a serpente, seduziu a Eva. E por isso, Caim não é mencionado uma vez sequer nos registros como filho de Adão. E a Santa Escritura nos diz de onde ele veio e da onde, qual foi sua descendência. E Deus, no Jardim do Éden, ele viu com grande dor, que a sua humanidade criada, Adão e Eva, haviam entrado em transgressão. E toda a humanidade que o seguiu, ou que o seguiu, foi arrancado para a morte, dada a perdição. E todos que são gerados naturalmente, todos os bilhões de pessoas que viveram sobre a terra, também todos morreram. Mas para Deus se tratou de ter filhos e filhas na eternidade junto com Ele. E por isso Ele veio sobre Maria. E aqui não aconteceu uma geração carnal, como no Jardim do Éden. Aqui aconteceu uma geração espiritual. Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. E assim Deus fez um novo começo da nova criação, que no Filho de Deus, todos os filhos e filhas de Deus possam receber a sua redenção e o reparo. E assim Deus, o Senhor, fez de filhos de homens filhos de Deus. E nós fomos nascidos de novo através da semente da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Então, Deus fez um novo começo e nós podemos fazer parte. E com isso, chegamos ao fim. Ó Deus, vos abençoe e esteja com todos vós. Mais uma vez, saudamos a todos, especialmente todos os irmãos servidores a partir de Zurique. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos os irmãos servidores. Que eles possam passar adiante o alimento e distribuir a palavra revelada. A bênção do Todo-Poderoso Deus venha sobre todos que ouviram o último chamado, o convite, e que saíram de tudo e entraram na palavra da promessa. Deus os abençoe e esteja com todos vós, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, quão doce é saber, Jesus Cristo, Ele é meu. Aquele que rasgou a cédula de culpa deve ser tudo para mim. Perto de Jesus, o ar celestial sopra ao nosso redor. Quando silenciosamente diante de sua face esperamos em oração. Mais perto do teu coração de Salvador
seja a palavra de ordem, dia após dia, totalmente rendido a Ti. Aconteça o que acontecer. Perto de Jesus, perto de Jesus, o ar celestial sopra ao nosso redor, quando silenciosamente, diante de Sua face, esperamos em oração. Ó meu amado Salvador, liberte-me do meu próprio eu, que o meu trabalho e o meu esforço possam ser um reflexo da Tua vida. Perto de Jesus, perto de Jesus, o ar celestial sopra ao nosso redor, quando silenciosamente, diante de Sua face, esperamos em oração.